e mais inclusiva, para que a pessoa com deficiência, e qualquer pessoa, tenha uma vida com autonomia e dignidade. E a palavra autonomia é muito chave quando se refere a pessoas com deficiência. O que quer dizer autonomia? Significa fazer tudo sem precisar de ninguém nunca? Não é isso. E acho que tampouco algum de nós consiga essa pureza na sua vida. Todos nós precisamos, de algum momento da nossa vida, precisamos de outras pessoas, de outras situações. Autonomia, poder, com os devidos recursos de acessibilidade, com as devidas condições, fazer as suas próprias escolhas, ter a sua vida, enfim, tocar a sua vida de acordo com a sua percepção, as suas idiosincrasias, da maneira que melhor lhe aproveitar. Isso é autonomia. E para as pessoas com deficiência, como foi colocado aqui, isso é muito importante. Então, o trabalho é a porta de acesso a uma vida com mais dignidade e autonomia. Para nós, o Ministério Público do Trabalho, inclusive devido a essa relevância, ser um tema tão relevante, ele desperta a nossa atenção e a nossa atuação. Para quem não sabe, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público no Brasil que busca a efetivação dos direitos sociais, como, por exemplo, o direito ao trabalho, o acesso ao mercado do trabalho, o combate à discriminação, e não é só aquela discriminação aberta, eu não vou te contratar porque tu é uma pessoa com deficiência. Isso, se a gente for verificar, hoje talvez não ocorra tanto, porque as pessoas têm consciência de que isso é errado. Isso é chamado de discriminação direta. Mas nós combatemos também a discriminação indireta, que são aquelas práticas aparentemente neutras, mas que na prática, na realidade, elas excluem a igualdade de oportunidades entre as pessoas. Por exemplo, aquela vaga que sempre as pessoas vão lá para ser entrevistadas para aquela vaga de emprego. E chegando lá, curiosamente, nenhuma pessoa com deficiência se enquadra no perfil da empresa. Poxa, mas que perfil é esse? Lembrando que a legislação brasileira ela veda expressamente na lei brasileira de inclusão a exigência de aptidão plena para uma vaga de trabalho no Brasil. Então, se vocês veem alguém dizendo, não, isso aqui exige aptidão plena, eu tenho que estudar até de compreender o que seja isso, aptidão plena. Nossa, vai ser o que vai ser astronauta, não sei o que a pessoa vai ser, não sei. Mas no direito isso é verdade. Então, dentro do Ministério Público do Trabalho, devido à importância desse tema, nós temos um projeto nacional, do qual eu sou o gerente do Brasil, que é o projeto de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados no INSS, no mercado de trabalho. Por que eu falo e beneficiários? Porque a reserva de vagas não é apenas para as pessoas com deficiência, ela também traz como destinatários desse direito as pessoas que passaram por um processo de reabilitação junto ao INSS. Muitas pessoas que passam pelo processo de reabilitação são pessoas com deficiência, isso é verdade, mas pode ter situações que não coincidam exatamente. Então, esse projeto no Brasil hoje, do Ministério Público do Trabalho, ele tem duas premissas fundamentais e dois eixos de atuação. Primeira premissa: deficiência não se confunde com incapacidade para o trabalho. Se a gente não souber nada sobre o universo da inclusão, mentalize isso aqui que você está de montando. Já é meio caminhado. Deficiência não tem nada a ver com incapacidade para o trabalho. Hoje, a percepção que se tem hoje sobre a pessoa com deficiência, a deficiência em si, é que o que gera exclusão, gera dificuldades para o acesso a leis e direitos, não é a deficiência em si, mas a interação da deficiência com as barreiras existentes na sociedade. Isso é fundamental porque uma virada de chave, uma virada de percepção, é um mútuo olhar sobre as questões que envolvem as pessoas com deficiência. Antigamente o olhar estava só na pessoa, focava nela, jogava nas costas daquele cidadão ou aquela cidadã, que são cidadãos e cidadãs, portanto têm direitos, não são favores do Estado. Jogava nas costas delas a responsabilidade pela sua deficiência. Tu te vira, é contigo, dá o teu jeito, é contigo. Não, hoje a moderna concepção que se tem hoje há uma revolução de Copérnico. As coisas mudaram, não é o Sol que gira em torno da Terra, é o contrário, a Terra gira em torno do Sol, e assim é a moderna concepção sobre a deficiência. As dificuldades surgem na interação da deficiência com as barreiras existentes na sociedade. Que barreiras são essas? Barreiras arquitetônicas, urbanísticas, informacionais, atitudinárias, talvez as mais difíceis de serem controladas, porque estão, como eu disse, arraigadas profundamente na alma das pessoas, com base em preconceitos, naquelas chamadas vozes da minha cabeça que dizem que não, que a pessoa com deficiência não pode trabalhar,
se beneficiar apenas de um assistencialismo do Estado. Esta fase já passou. Até era assim, há algum tempo atrás, inclusive na área jurídica. Mas hoje nós temos a fase da inclusão, não é do assistencialismo. As pessoas com deficiência não precisam de favores de ninguém. Elas são cidadãos e cidadãs, têm direitos, também têm obrigações como todas as demais. Mas é isso, nós buscamos a inclusão. Nós não queremos apenas curar essas pessoas para que depois de curadas elas integrem a sociedade. Elas já integram a sociedade. E a sociedade tem que estar preparada para recebê-las, porque elas também fazem parte. Então, deficiência não se confunde com a inclusão, e essa é a moderna concepção que se tem de deficiência hoje no Brasil e no mundo inteiro, pela própria Convenção da ONU, que é um documento muito importante. Outra premissa: não existem funções que, a princípio, sejam vedadas às pessoas com deficiência. A princípio, não existem funções que sejam vedadas ao acesso das pessoas com deficiência. Isso é muito importante. A lei que traz a reserva de vagas não traz nenhuma ressalva. Alguma situação, evidente que nós não desconhecemos dificuldades que possam surgir no dia a dia. A dificuldade existe para qualquer pessoa, muitas vezes em diversos tipos de trabalho. Mas não se pode excluir cargos para o acesso de pessoas com deficiência. Seja na iniciativa privada, seja em concursos públicos. Outro aspecto importante para quem é da área trabalhista, professor, nós temos uma área trabalhista. Você sabe melhor do que eu. Os sindicatos podem negociar convenções coletivas de trabalho, ou acordos coletivos de trabalho com as empresas, com os sindicatos patronais. Por vezes, nós verificamos alguns instrumentos normativos que excluem da base de cálculo da reserva de vagas algumas funções. A reserva de vagas é assim: a empresa com 100 ou mais empregados hoje no Brasil, ela precisa começar a contratar pessoas com deficiência de acordo com um percentual que se aplica sobre o quê? Sobre a totalidade dos empregados da empresa. Então, se ela tem 500 empregados, é um percentual; se ela tem 1.000 empregados, é um percentual um pouquinho maior. Enfim, algumas normas coletivas, por vezes, excluem funções dessa base de cálculo que representa menos pessoas com deficiência contratada. Então, isso não pode ser feito, não pode excluir. Elas vão trabalhar só na questão nossa, na parte administrativa. Por quê? Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os trabalhadores marítimos embarcados nas embarcações não podem ser excluídos da base de cálculo da reserva de vagas. Vejam, não é um serviço simples. O trabalhador marítimo embarcado, eles têm um ambiente de trabalho cheio de desafios, por uma série de coisas, questões de acidentes de trabalho, vários riscos. Mesmo nessa função, o Supremo Tribunal Federal que não pode ser excluída na reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, fica isso muito claro: mesmo por negociação coletiva, isso não pode ser feito. Tendo em vista esse estado de coisas, o nosso projeto busca atuar em dois eixos. Buscar que as empresas cumpram a reserva de vagas, contratem as pessoas com deficiência, e outro ponto é que essa negociação coletiva das entidades sindicais não prejudique esse direito.